Ô viva! O inexplicável caso de Émile Saget. Como visto, esse foi um dos casos mencionados por Kardec quando ele falava da obra de Perti. Talvez seja o caso mais citado pelos estudiosos e pesquisadores, entre eles, por exemplo, Alexandre Aksakov, 1832 a 1903, Leon Denis e Gabriel Delany. Na obra Animismo e Espiritismo, publicada em 1890, Aksakov menciona. É dele que transcrevemos o seguinte relato. Sob esta categoria vem juntar-se numerosos fatos observados em todos os tempos e conhecidos sob o nome de aparições de duplos. A ciência nunca os considerou de outra maneira a não ser como alucinações puramente subjetivas, mas graças aos trabalhos da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que erigiu para si um monumento eterno com a publicação de sua obra capital, The Phantasms of the Living, edição francesa abreviada, sob o título Alucinações Telepáticas, Paris, 1891, em oitavo, Alcan. Essa explicação superficial não é mais admissível. Centenas de fatos novos recolhidos de primeira mão pela sociedade e verificados por ela com todo o cuidado possível provam de maneira incontestável que existe uma relação íntima entre a aparição do duplo e a pessoa viva que ele representa. Desde então, se é uma alucinação, é, segundo a expressão dos autores da obra, uma alucinação verídica, isto é, o efeito de uma ação psíquica, emanante de uma pessoa que está longe da que vê a aparição. O fato mais precioso e mais instrutivo desse gênero é, certamente, o do desdobramento habitual de Émile Saget, que foi observado durante meses por um colégio inteiro, e que se produzia ainda quando a própria Émile era visível para todos. Somos devedores deste fato a Robert Darwin, que o recebera de primeira mão da baronesa Julia de Goldenstube, e deu dele, em seu Footfalls on the Boundary of Another World, Passos na Fronteira de Outro Mundo, uma breve narração que Perti mencionou em sua brochura Realidade das Forças Mágicas, pág. 367. Todavia, mais tarde, informações mais circunstanciadas, fornecidas pela própria baronesa Goldenstube foram publicadas em Light de 1883, página 366, e como o caso é extremamente notável e pouco conhecido, cito na íntegra. Aparição do duplo da jovem Émile Saget. Em 1845 existia na Livônia, e ainda existe, cerca de 36 milhas inglesas de riga e 1,5 léguas da pequena cidade de Volmar, uma instituição para moças nobres, designada sob o nome de Colégio de Neuelk. O diretor naquela época era o Sr. Bush. O número das colegiais, quase todas de famílias livonesas nobres, levava-se a 42, entre elas se achava a segunda filha do barão de Goldenstube, da idade de 13 anos. No número das professoras havia uma francesa, a jovem Émile Saget, nascida em Dijon. Tinha o tipo do norte, era loura, de belíssima aparência, de olhos azuis claros, cabelos castanhos, era esbelta e de estatura pouco acima da mediana, tinha gênio amável, dócil e alegre, porém um pouco tímida e de temperamento nervoso, um pouco excitável. Sua saúde era ordinariamente boa e durante o tempo, 1 ano e meio, em que esteve em Neuilly não teve mais do que 1 ou 2 indisposições passageiras. Era inteligente e de esmerada educação, e os diretores mostraram-se completamente satisfeitos com o seu ensino e com as suas aptidões durante todo o tempo de sua permanência. Ela estava com a idade de 32 anos. Poucas semanas depois de sua entrada na casa, singulares boatos começaram a correr a seu respeito entre as alunas. Quando uma dizia tê-la visto em tal parte do estabelecimento, frequentemente outra assegurava tê-la encontrado em outra parte, na mesma ocasião, dizendo, isso não é possível, pois acabo de passar por ela na escada, ou antes, garantia tê-la visto em algum corredor afastado. Acreditou-se a princípio em algum equívoco, mas como o fato não cessava de reproduzir-se, as meninas começaram a julgá-lo muito estranho e finalmente falaram sobre ele às outras professoras. Os professores, postos ao corrente, declararam, por ignorância ou intencionalmente, que tudo isso não tinha senso algum e que não havia motivo para dar-lhe qualquer importância. Mas as coisas não tardaram a complicar-se e tomaram um caráter que excluía toda a possibilidade de fantasia ou de erro. Certo dia em que Émile Saget dava uma lição a 13 dessas meninas, entre as quais a jovem Goldenstube que,
Para melhor fazer compreender a sua demonstração, escrevia a passagem a explicar no quadro negro. As alunas viram de repente, com grande terror, duas jovens Sajei, uma ao lado da outra. Elas se assemelhavam exatamente e faziam os mesmos gestos. Somente a pessoa verdadeira tinha um pedaço de giz na mão e escrevia efetivamente, ao passo que seu duplo não o tinha e contentava-se em imitar os movimentos que ela fazia para escrever. Daí, grande sensação no estabelecimento, tanto mais porque as meninas, sem exceção, tinham visto a segunda forma e estavam de perfeito acordo na descrição que faziam do fenômeno. Pouco depois, uma das alunas, a menina Antonieta de Orangel, obteve permissão de ir, com algumas colegas, a uma festa local da vizinhança. Estava ocupada em terminar sua toilette, e a jovem Sajei, com a bonomia e obsequiosidade habituais, tinha ido ajudá-la e abotoava seu vestido por trás. Ao voltar-se casualmente, a menina viu no espelho duas Emílias Sajei que se ocupavam consigo. Ficou tão aterrada com essa brusca aparição, que perdeu os sentidos. Passaram-se meses e fenômenos semelhantes continuaram a produzir-se. Viase de tempos em tempos, ao jantar, o duplo da professora de pé, por trás de sua cadeira, imitando seus movimentos, enquanto ela jantava, porém sem faca, garfo ou comida nas mãos. Alunas e criadas de servir à mesa testemunharam o fato da mesma maneira. Entretanto, nem sempre sucedia que o duplo imitasse os movimentos da pessoa verdadeira. Às vezes, quando esta se levantava da cadeira, via-se seu duplo ficar sentado ali. Em certa ocasião, estando de cama por causa de um defluxo, a menina de quem se tratou, a menina de Orangel, que lhe fazia uma leitura para distraí-la, viu-a empalidecer de repente e contorcer-se como se fosse perder os sentidos. Em seguida, a menina, atemorizada, perguntou-lhe se se sentia pior. Ela respondeu que não, mas com voz muito fraca e desfalecida. A menina de Orangel, voltando-se casualmente alguns instantes depois, divisou muito distintamente o duplo da doente passeando a passos largos no aposento. Desta vez a menina tinha tido bastante domínio sobre si mesma para conservar-se calma e não fazer a mínima observação à doente, mas pouco depois desceu a escada, muito pálida, e contou o fato de que tinha sido testemunha. O caso mais notável, porém, dessa atividade, na aparência independente, das duas formas é certamente o seguinte. Certo dia todas as alunas, em número de 42, estavam reunidas em um mesmo aposento e ocupadas em trabalhos de bordado. Era um salão do andar térreo do edifício principal, com 4 grandes janelas, ou antes, 4 portas envidraçadas que se abriam diretamente para o patamar da escada e conduziam a um jardim muito extenso pertencente ao estabelecimento. No centro da sala havia uma grande mesa diante da qual se reuniam habitualmente as diversas classes para se entregarem a trabalhos de agulha ou outros análogos. Naquele dia as jovens colegiais estavam todas sentadas diante da mesa e podiam ver perfeitamente o que se passava no jardim, ao mesmo tempo em que trabalhavam. Viam a jovem Sajei, ocupada em colher flores, nas proximidades da casa. Era uma das suas distrações prediletas. No extremo da mesa, em posição elevada, conservava-se uma outra professora, incumbida da vigilância e sentada numa poltrona de marroquim verde. Em dado momento, essa senhora desapareceu e a poltrona ficou desocupada. Mas foi apenas por pouco tempo, pois que as meninas viram ali de repente a forma da jovem Sajei. Imediatamente elas dirigiram a vista para o jardim e viram-na sempre ocupada em colher flores, apenas seus movimentos eram mais lentos e pesados, semelhantes aos de uma pessoa sonolenta ou exausta de fadiga. De novo dirigiram os olhos para a poltrona em que o duplo estava sentado, silencioso e imóvel, mas com tal aparência de realidade que, se não tivessem visto a jovem Sajei e não soubessem que ela tinha aparecido na poltrona sem ter entrado na sala, acreditariam que era ela em pessoa. Convictas, no entanto, de que não se tratava de uma pessoa real, e pouco habituadas com essas manifestações extraordinárias, 2 das mais ousadas alunas se aproximaram da poltrona e, tocando na aparição, acreditaram sentir uma certa resistência, comparável a que teria oferecido um leve tecido de musselina ou de crepe. Uma delas chegou mesmo a passar defronte da poltrona e atravessar na realidade uma parte da forma. Apesar disso, esta durou ainda por certo tempo, depois desfez-se gradualmente.
Imediatamente notou-se que a jovem Sajai tinha recomeçado a colheita de suas flores com a vivacidade habitual. As 42 colegiais verificaram o fenômeno da mesma maneira. Algumas dentre elas perguntaram em seguida à jovem Sajai se, naquela ocasião, ela tinha experimentado alguma coisa de particular. Esta respondeu que apenas se recordava de ter pensado, diante da poltrona desocupada, eu preferiria que a professora não se tivesse ido embora. Certamente, essas meninas vão perder o tempo e cometer alguma travessura. Esses curiosos fenômenos duraram, com diversas variantes, cerca de 18 meses, isto é, por todo o tempo em que a jovem Sajai conservou seu emprego em Neuelk, durante uma parte dos anos 1845 a 1846. Entretanto, houve intervalos de calma de muitas semanas. Essas manifestações se davam principalmente em ocasiões em que ela estava muito preocupada ou muito aplicada aos seus serviços. Notou-se que à medida que o duplo se tornava mais nítido e adquiria maior consistência, a própria pessoa ficava mais rígida e enfraquecida, e reciprocamente, que, à medida que o duplo se desfazia, o ser corpóreo readquiria suas forças. Ela própria era inconsciente do que se passava e só ficava sabendo do ocorrido quando lhe diziam. Ordinariamente os olhares das pessoas presentes avisavam-na, nunca teve ocasião de ver a aparição de seu duplo e, do mesmo modo, parecia não aperceber-se da rigidez e inércia que se apoderavam dela, quando seu duplo era visto por outras pessoas. Durante os 18 meses em que a baronesa Julia de Goldenstube teve a oportunidade de ser testemunha desses fenômenos e de ouvir falar a tal respeito, nunca se apresentou o caso da aparição do duplo a grande distância, por exemplo, a muitas léguas da pessoa corpórea. Algumas vezes, entretanto, o duplo aparecia durante seus passeios na vizinhança, quando a distância não era muito grande. As mais das vezes, era no interior do estabelecimento. Todo o pessoal da casa o tinha visto. O duplo parecia ser visível para todas as pessoas, sem distinção de idade nem de sexo. Pode-se facilmente imaginar que um fenômeno tão extraordinário não pudesse apresentar-se com essa insistência durante mais de um ano em uma instituição desse gênero, sem lhe dar prejuízo. Desde que ficou bem estabelecido que a aparição do duplo da jovem Sajai, verificada a princípio na classe que ela dirigia, depois em toda a escola, não era um simples fato de imaginação, a coisa chegou aos ouvidos dos pais. Algumas das mais tímidas dentre as colegiais testemunhavam uma viva excitação e desfaziam sem recriminações todas as vezes que o acaso as tornava testemunhas de uma coisa não tão estranha e tão inexplicável. Naturalmente, os pais começaram a experimentar escrúpulo em deixar suas filhas por mais tempo sob semelhante influência, e muitas alunas, que tinham saído em férias, não mais voltaram. No fim de 18 meses, havia apenas 2 alunas das 42 que eram. Por maior que fosse a repugnância que tivessem com isso, foi preciso que os diretores sacrificassem Emília Sajai. Ao ser despedida, a jovem, desesperada, exclamou, em presença da jovem Julia de Goldenstube, já pela 19ª vez, é duro, muito duro de suportar. Quando lhe perguntaram o que queria dizer com isso, ela respondeu que por toda parte por onde tinha passado, e desde o começo de sua carreira de professora, na idade de 16 anos, tinha estado em 18 casas antes de ir a Neuelk. Os mesmos fenômenos se tinham produzido, motivando sua destituição. Como os diretores desses estabelecimentos estavam satisfeitos com ela em todos os outros pontos de vista, davam-lhe, de cada vez, excelentes certificados. Em razão dessas circunstâncias, ela se via na necessidade de procurar de cada vez uma nova colocação em lugar tão distanciado do precedente quanto possível. Depois de ter deixado Neuelk, retirou-se durante algum tempo para perto dali, para a companhia de uma cunhada que tinha muitos filhos ainda pequenos. A jovem de Goldenstube foi visitá-la ali e soube que esses meninos, de idade de 3 a 4 anos, conheciam as particularidades de seu desdobramento. Eles tinham o hábito de dizer que viam 2 tias Emília. Mais tarde, se dirigiu ao interior da Rússia, e a jovem de Goldenstube não mais ouviu falar a seu respeito. Eu soube de todos esses pormenores por intermédio da própria jovem de Goldenstube, que espontaneamente me dá autorização de publicá-los com a indicação de nomes, de lugar e de data.
Ela se conservou no pensionato de Newark durante todo o tempo em que a jovem Sajay lecionou ali. Por conseguinte, ninguém teria podido dar um relatório tão exato dos fatos, com todos os seus pormenores. Parece-nos que esse caso foge ao padrão que se vê nos outros casos, nos quais se confirmou que após o afastamento ou desprendimento da alma jamais o corpo goza inteiramente da sua atividade normal. Há sempre uma certa absorção, um alinhamento mais ou menos completo das coisas terrestres. Ou pode acontecer que o corpo não durma, embora isto seja muito raro. Em todo caso, jamais se encontrará num estado perfeitamente normal, será sempre um estado mais ou menos estático. 174. Ademais é preciso não esquecer que a alma não se divide, no sentido literal da palavra. Considerando que essas circunstâncias são necessárias, como já o dizemos várias vezes, então esse caso de Emily Sajay deveria ser visto sob outra perspectiva. Kardec, infelizmente, não lhe deu nenhuma explicação especial, e ao que pudemos entender não o sancionou tacitamente. O Dr. Ari Lex, 1916 a 2001, em Do Sistema Nervoso à Mediunidade, após citar o caso do juiz de Cantão e esse de Sajay, tece as seguintes considerações. Os leigos poderiam objetar, mas como? Então o espírito se dividiu em dois? Responderemos, o espírito é indivisível, não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ocorre o seguinte, na bilocação, o perispírito se desprende parcialmente, ainda envolvendo o espírito, formando, assim, o duplo fluídico, à custa de uma condensação do perispírito, podendo tornar-se visível e até tangível. Dá, assim, a impressão de um ser real, que se movimenta. Mas o desprendimento dele, em relação ao corpo orgânico, nunca é total, senão a pessoa morreria. O perispírito continua ligado ao corpo, através de um cordão ectoplasmático, como foi explicado antes, quando falamos dos sonhos e das viagens astrais. A condição necessária, como explica Gabriel Delany, é ficar o corpo como que adormecido, em transe ou em estado cataléptico. Não pode haver atividade simultânea do corpo e do duplo, ou seja, não pode haver divisão do comando espiritual. A posição do renomado estudioso Dr. Ari Lex é a que estamos defendendo desde o início desse estudo. É importante registrar que alguns dos estudiosos mencionados optaram por entendê-lo como tenha ocorrido a emancipação da alma, com atividade em ambos os corpos. É certo que não estamos à altura de nenhum deles, mas não concordamos com a atividade plena da consciência em ambos os corpos, pois, no caso, suporia a divisão do espírito. Delany é quem vai nos oferecer alguma explicação razoável. Vejamos o que ele coloca em O Espiritismo perante a Ciência. Evidencia-se um fato desta narrativa, a relação íntima que existe entre o estado do corpo e o duplo. Quando o perispírito se torna menos vaporoso, mais sólido, o corpo enfraquece. Quando se torna fluídico, o organismo material retoma forças. Isto indica que existe um laço entre o corpo e o duplo. Dacier denomina o tecido vascular invisível. Kardec ensina há muito tempo que, durante o sono, a alma se desprende do corpo, mas que ele fica sempre ligada por um cordão fluídico e que, se ele se rompesse, a morte do paciente seria instantânea. Emily Sajay, de constituição muito nervosa, era sujeita ao desprendimento da alma, mas o fato é notável porque o desdobramento se dava, mesmo durante a vigília, enquanto que, de ordinário, ele só se opera quando o corpo está mergulhado no sono. Se nos reportarmos aos casos de sonambulismo lúcido, narrados por Charpignon, compreenderemos a série ascendente que se manifesta nesses diferentes fenômenos. No sonambulismo, natural ou provocado, a alma se desprende do corpo, porque este, mergulhado no sono, tem uma vida menos ativa, o que permite ao espírito escapar-se, por momentos, do seu invólucro e ver o que se passa à distância. No caso de desdobramento, a alma separa-se, no sono, da mesma maneira, mas, ora se materializa de forma imperfeita, como vimos com Alsaciana, ora toma um aspecto inteiramente material, pode escrever e falar. Se o fenômeno é ainda mais acentuado, a bicorporeidade se manifesta sem que o paciente esteja adormecido, como prova a história precedente, mas, então, quanto mais o duplo adquire tangibilidade, mais a inspetora se torna fraca e enlanguecida.
Estas observações confirmam plenamente o ensino de Allan Kardec. Encontramos, com efeito, em O Livro dos Espíritos, a explicação racional de todos esses casos singulares. A alma é retida ao corpo por seu perispírito, que tem por condutor o sistema nervoso. Segue-se que todas as modificações trazidas a esse sistema, que tenham por fim paralisar sua ação, favorecerão o desprendimento da alma. 177, grifo nosso. Um pouco mais à frente lemos. Em suma, diremos com Allan Kardec, que o indivíduo que se mostra, simultaneamente, em dois lugares diferentes, tem dois corpos, mas, desses dois corpos, um só é permanente, o outro é apenas temporário. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e o segundo a da alma. Ao despertar, os dois corpos se reúnem e a vida da alma reaparece no corpo material. Não pareceria possível que pudessem dois corpos, em estado de separação, gozar simultaneamente, e no mesmo grau, a vida ativa e inteligente. Entretanto, dir-se-ia contradizerem esta lei os exemplos de Antônio de Pádua e de Xavier. Deve-se, talvez, atribuir essa divergência aos cronistas, que, impressionados por fatos tão estranhos, quiseram torná-los ainda mais misteriosos, atribuindo-lhes uma simultaneidade absoluta. Observamos que, na sua exposição, ele tem conhecimento de que o desdobramento se dava, mesmo durante a vigília, enquanto que, de ordinário, ele só se opera quando o corpo está mergulhado no sono. A alma se desprende do corpo, porque este, mergulhado no sono, tem uma vida menos ativa. Não pareceria possível que pudessem dois corpos, em estado de separação, gozar simultaneamente, e no mesmo grau, a vida ativa e inteligente. Eis as razões pelas quais, julgamos, se deve buscar outras explicações. Tendo em vista que esse caso não tem paralelo, é mesmo de se supor outra explicação plausível para ele, especialmente pelo que Delany menciona ao final, que nos pareceu razoável. Vejamos uma das falas de Denis, já citada, em que ele afirma: não nos seria lícito deixar de mencionar ainda os casos de incorporação de vivos no organismo de médiuns adormecidos. Esse gênero de manifestações introduz quase sempre um elemento de confusão e erro nos fenômenos de transe e é preciso uma experiência consumada para os não confundir com as manifestações dos desencarnados. Com efeito, os vivos incorporados em um organismo estranho nem sempre têm a noção perfeita de sua verdadeira situação. Será que o que acontecia com Sajei poderia ser visto como uma incorporação ou, quem sabe, poderia ser uma destas duas possibilidades? Primeira, a jovem estaria envolvida no processo obsessivo, algum espírito vingativo, procurava de todos os meios, fazer com que as pessoas a despedisse do emprego, e para isso tomava a sua aparência e imitava no que fazia. Segunda, o fato foi mesmo real, e, na verdade, tudo leva mesmo para esse lado. Entretanto, pelas suas particularidades fica evidente que o espírito da jovem surgia como se fosse uma aparição materializada, que nada dizia, falava, ou escrevia, portanto, numa condição de total apatia, quase como se fosse que um holograma de Sajei. É importante destacar este trecho da transcrição, para se ver, segundo Aksakoff, em que condições se dava a manifestação da alma da jovem Emilie Sajei. Essas manifestações se davam principalmente em ocasiões em que ela estava muito preocupada ou muito aplicada aos seus serviços. Notou-se que à medida que o duplo se tornava mais nítido e adquiria maior consistência, a própria pessoa ficava mais rígida e enfraquecida, e reciprocamente, que, à medida que o duplo se desfazia, o ser corpóreo readquiria suas forças. Ela própria era inconsciente do que se passava e só ficava sabendo do ocorrido quando lhe diziam. Ordinariamente os olhares das pessoas presentes avisavam-na, nunca teve ocasião de ver a aparição de seu duplo e, do mesmo modo, parecia não aperceber-se da rigidez e inércia que se apoderavam dela, quando seu duplo era visto por outras pessoas. Fica claro, portanto, que havia algo que não permitia, ou seja, que impedia a manifestação plena da parte corporal e da duplicata da jovem. Em razão disso não vemos nenhum sentido generalizar e dizer que o duplo possa manifestar-se com independência, ainda que relativa, do corpo em estado de plena vigília. Percebe-se, do final da fala de Aksakoff,
um certo estado alterado de consciência de Saget, que assim se referiu a ela, nunca teve ocasião de ver a aparição de seu duplo, ao que lhe arrematou dizendo parecia não aperceber-se da rigidez e inércia que se apoderavam dela, quando seu duplo era visto por outras pessoas. Apenas para demonstrar que um relato pode levar a gente a pensar algo que, de fato, não aconteceu. Trazemos o caso da senhora Natalia Annenkopf, mencionado por Bozano, na obra Fenômenos de Bilocação, Desdobramento. Na primavera de 1926, durante um dia belo e quente, estava eu no cemitério, sentada à beira da sepultura de minha filhinha, que eu perdera recentemente. Achava-me deprimida e triste, mas gozava de boa saúde. Recordo-me bem de que, enquanto observava as abelhas que faziam a sua provisão de mel nas flores que eu havia plantado, senti que me tomava leve, cada vez mais leve física e moralmente. Minha primeira impressão foi a de que as minhas pernas e os braços já não pesavam, depois o ventre e em seguida o peito. E de repente achei-me acima e ao lado de meu corpo, que eu via sentado na borda do túmulo. Contemplei o meu rosto fatigado e notei mesmo que o meu manto estava manchado de terra. Tinha a sensação de pairar sobre o meu corpo, em completa beatitude, e experimentava a sensação de um grande e luminoso prazer de viver, como se eu vivesse 1000 vidas ao mesmo tempo, e de completa quietude. Grifo nosso. O que está acima relatado nos leva à conclusão de que Nathalie se desdobrou, mas ainda ficara bem consciente, não teria dormindo ou ficado em nenhum estado alterado de consciência. Certamente, que defenderíamos o desdobramento em plena vigília. Mas, vamos seguir o relato para ver o que de fato aconteceu a Nathalie. Não podia mover-me disso, não sentia necessidade, mas podia ver, compreender e ter o sentimento de uma vida interior e ditosa. Meu corpo parecia um farrapo, alguma coisa abandonada, e eu pensava, isto é a morte. E, contudo, senti o prazer de viver. Vi o guarda do cemitério aproximar-se de meu corpo, tocá-lo, apalpá-lo, chamar-me e partir correndo. Mais tarde me disse que fora chamar a ambulância, pois as minhas mãos e os pés começavam a esfriar. Quando vi-a correr, compreendi que ele me julgava morta e repentinamente fiquei aterrorizada. Isto é a morte, pensei eu. Como irá meu marido viver sem mim? Mas eu me sentia tão cheia de vida que me disse a mim mesma, e preciso que eu volte a entrar no meu corpo. Tentei reentrar nele, temia não poder consegui-lo. Comecei por sentir o peso, em seguida as dores, as pequenas indisposições às quais estamos de tal modo habituados que quase nos passam despercebidas. Logo depois veio a tristeza e uma vontade de chorar. Pouco a pouco fui recuperando meu corpo. Comprova-se que o corpo de Nathalie ficou em estado alterado de consciência, o que modificará todo o entendimento da experiência pela qual passou. Por outro lado, temos que tomar muito cuidado quando se diz que o agente estava consciente, pois estaria se referindo ao fato dele ter vivenciado um desdobramento consciente, ou seja, sua alma emancipada do corpo consegue perceber o que acontece à sua volta. Portanto, nada tem a ver com o corpo estar consciente, se assim podemos nos exprimir. E, como já foi dito, onde estiver a consciência, mente, estará também o espírito, pois aquela é inseparável deste. Apenas para não deixar de registrar, informamos que o astrônomo Camille Flammarion, 1842 a 1925, em A Morte e o Seu Mistério, menciona esse caso. Após citá-lo, ele faz o seguinte comentário. Viu-se mais acima que a senhorita Saget era de Dijon. Encontrando-me próximo dessa cidade, no solar de Quinsey, em agosto de 1895, procedi a investigações para saber se uma família Saget ali existira ou existia ainda. O resultado das buscas por mim realizadas acerca dos registros do Estado Civil de Dijon não é despido de curiosidade. Esta professora tinha 32 anos em 1845. Havia nascido, portanto, em 1813. Nos registros civis de Dijon não se encontra nenhuma família Saget, mas consignavam o nascimento, em 3 de janeiro de 1813, de uma criança de nome Otávia Saget, filha natural. Este nome parece-se de tal modo com o da professora que se torna difícil duvidar da identidade. A sua vida nômade na Alemanha e na Rússia não se explicará pelo seu irregular nascimento.
A memória da senhorita Waldenstube teria determinado ligeira confusão tanto no prenome como na ortografia do nome. É possível, dado o fato de que todas essas narrativas foram relatadas em línguas estrangeiras. A professora, alarmada com as suas 18 mudanças de situação, não teria, de resto, alterado um pouco seu apelido. Carlo Duprel falou dessa história de desdobramento na sua obra Morte e Além em 1905, e ortografou o nome Emília Saget. Seu corpo astral, escreve ele, foi visto por todo um pensionato de moças durante o tempo em que ela permaneceu no colégio. Muito estranha a afirmativa de Flammarion de que os nomes parecem. O do registro civil é Otávia Saget e outro é Emília Saget, considerando a ortografia de Duprel. O que a experiência de médium nos aponta? Muitas vezes é necessário vermos o que a experiência de médiums nos revela, é o que faremos no presente caso. Como previmos, agora é o momento de vermos os fenômenos de bicorporeidade ocorridos como o médium Eurípides Barçanufo. Encontramos duas fontes que relatam estas situações vividas por esse médium. Primeira, obra Eurípides Barçanufo, o Apóstolo da Caridade, de autoria de Jorge Ritzini 1924 a 2008, lemos. Nessa noite revelara ele vários dons mediúnicos que haveriam, mais tarde, de ampliar-se: vidência, audição, psicofonia, psicografia, efeitos físicos, cura, bicorporeidade. Era comum Eurípides Barçanufo no pátio do colégio ou em plena sala de aula entrar em transe sonambúlico. As pálpebras, então, fechavam-se, o rosto ficava pálido, o suor escorria seu espírito libertava-se. Os alunos, já acostumados com o fenômeno, ficavam em silêncio à espera de que o professor abrisse os olhos e narrasse o que vira ou o que fora fazer em espírito pela cidade, uma cura, um parto ou verificar por que determinado aluno travesso fugira do colégio. Parto mediúnico, e bilocação, certa vez, disse Eurípides Barçanufo, sorrindo, após o transe durante uma aula. Prestem atenção. Acabo de estar em uma residência atrás da Igreja do Rosário, fazendo um parto difícil. O marido não sabe que já é pai e está a caminho daqui. Vem a cavalo e com roupa de montaria. Ele está, neste momento, apeando em frente ao colégio. Vai agora subir os degraus da escada. Quando ele entrar na sala, os senhores devem ficar em pé e depois sentar. Atenção! Ele vai entrar. E o homem com chapéu e roupa de montaria entrou muito aflito, pedindo a Eurípides Barçanufo que fosse, urgentemente, fazer o parto, pois a mulher estava passando mal. Acalme-se, respondeu o médium, sorrindo. Fiz o parto há 5 minutos atrás. Não é possível, seu Eurípides. Há 5 minutos atrás eu teria visto o senhor pelo caminho. O senhor não me viu porque fui em espírito. Mas, eu vi o senhor. Pode voltar para sua casa, sossegado. A menina que nasceu é bonita e forte. O homem, porém, duvidou e, temendo pela vida da mulher, levou Eurípides Barçanufo. A parturiente, com a filhinha deitada ao lado, ao ver o médium, exclamou: o senhor não precisava vir de novo, seu Eurípides. Eu e o bebê estamos passando bem. Eurípides Barçanufo, então, regressou, rápido, ao colégio para continuar a aula interrompida. Não resta dúvida alguma sobre o fato de que, no momento de seus deslocamentos, Eurípides ficava num estado de êxtase, sem conexão com a realidade, só atendo onde se manifestava em espírito. O detalhe acontecido com ele é que também ocorria o fenômeno de materialização, a ponto de conseguir, conforme relatado, realizar um parto difícil. Segunda, na obra Eurípides, O Homem e a Missão, da autora Corina Novellino, 1912 a 1980, temos As Viagens do Professor. Os famosos desdobramentos de Eurípides, semelhantes aos de Antônio de Pádua, propiciavam aos sofredores assistência do grande médium, nos processos de bilocação visível e tangível, frequentemente na sua missão excepcional. Os alunos estavam tão familiarizados com essas viagens de Eurípides, que já reconheciam as características com que se apresentavam. Eis como o Dr. Tomás Novellino, um de seus alunos, descreve um desses importantes desdobramentos. Desprendia-se facilmente, transportando-se, em espírito, à distância.
Quantas vezes, em aulas, ele pendia a cabeça, caía em sono e permanecia assim por alguns minutos. Era por ocasião da Primeira Grande Guerra e, com horror, descrevia os combates de que tinha sido testemunha. Desprendia-se outras vezes, visitando doentes à distância, presença muitas vezes sentida e notada por alguns de seus enfermos. Sentia a ação dos pensamentos de muitos de seus amigos enfermos, que o chamavam de longe, em certas arremetidas insistentes e importunas. Em depoimentos de vários alunos, encontramos a informação que se segue. Os alunos conheciam o momento em que se processavam os desdobramentos do mestre e quando algum distraído não percebia a situação era, incontinente, alertado por outro colega. Esse Eurípedes já se foi embora. Todos se conservavam em respeituoso silêncio que evidentemente, contribuía para o êxito do trabalho de Eurípedes. Dentro de poucos minutos, regressava Eurípedes de sua excursão espiritual, relatando episódios que se prendiam à assistência a enfermos. Muitas vezes, relacionava portadores apressados que se dirigiam à cidade, em busca de auxílios para algum doente, em estado desesperador. Inúmeros foram os casos em que Eurípedes afirmara ao homem da estrada: "Volte, meu irmão. O enfermo acaba de desencarnar." Esses fatos se confirmaram, posteriormente. Esses momentos de transe de Eurípedes, em que ficava viajando totalmente fora da realidade à sua volta, eram fatos comuns, até mesmo reconhecidos por seus alunos. Quantas vezes, em aulas, ele pendia a cabeça, caía em sono e permanecia assim por alguns minutos. A médium Ivônia Pereira não pode deixar de ser citada, pois suas experiências nos seus desdobramentos relatados na obra Devassando o Invisível muito nos ajudarão. Como de hábito, independente sempre da nossa vontade, tivemos o espírito arrebatado para um voo pelo espaço, cuja finalidade se manteve velada ao nosso entendimento terreno até hoje, pois de coisa alguma conseguimos recordar-nos ao despertar. Apenas pudemos perceber que fomos atraídos sob as injunções de Charles, pois que o viramos aproximar-se, distintamente, antes de lançar a descarga fluídica que nos levou a adormecer magneticamente, no transe que se seguiu. Ao regresso, porém, mal despertávamos, notamos estar acompanhada também por outra entidade, além de Charles, reconhecendo tratar-se de Frederico Chopin, já nosso conhecido desde o ano de 1931. Totalmente desperta, mas ainda imobilizada sob a dormência da letargia, compreendemos que se acentuava a materialização das duas individualidades em apreço, pois jamais os amigos espirituais abandonam seus médiuns antes que se desfaça a ação melindrosa de um transe dessa natureza. Portanto, desde nossa primeira juventude vimos exercendo tarefas mediúnicas nas regiões inferiores do invisível, onde a desgraça e a dor, a desordem e o vício, o opróbrio e a miséria, a maldade e o remorso, o ódio e a vingança, e até a licenciosidade e o crime de tão intensos, se afigurariam inacreditáveis às mentalidades pouco afeitas a análises profundas sobre assuntos transcendentais. E porque os desprendimentos espirituais peculiares às nossas faculdades, através do transe letárgico, trazem a singularidade de permitir lembranças, por vezes minuciosas, do que nos é dado presenciar no espaço, procuraremos descrever, nestas páginas, algo de nossas experiências, já que o fazemos ao sabor das intuições dos amigos espirituais que nos assistem e cumprindo, por sinal, suas próprias determinações. Na noite de 18 de março de 1958, no entanto, encontrando-nos, durante uma temporada, na residência daqueles nossos familiares, eis que a figuração espiritual de Charles, envolvida na sua luminosa e bela roupagem de iniciado hindu, apresentou-se à nossa visão e, adormecendo-nos em sono magnético, como habitualmente, arrebatou nosso espírito, deixando o corpo carnal imerso em letargia. Passado o primeiro atordoamento, fenômeno invariável nesse gênero de desprendimento, nós nos reconhecemos no recinto da própria residência da paciente, sem alçar ao espaço, acompanhada pelo nobre amigo, mas rodeada de seres disformes, extravagantes, feios, grotescos, repulsivos. Nos primeiros momentos, supusemos tratar-se de uma das meninas da casa onde nos hospedávamos, as quais usavam uniformes idênticos. Mas, encontrando-se presente nosso mentor espiritual Charles, que também é iniciado hindu,
depressa compreendemos o que realmente se passava. Mergulhou-nos o nobre amigo em transe letárgico e perdemos a noção de nós mesma durante um período de tempo que tanto poderia ser de minutos como de séculos, pois, quando nessa inconsciência, nesse lapso singular e intraduzível, o espírito do médium é absolutamente incapaz de medir o tempo. Nem mesmo tem noção de longevidade ou de brevidade. Observa-se, nessa mostra, que os seus desdobramentos sempre eram produzidos pelo espírito Charles, seu mentor espiritual. Este, por ação magnética, a leva a um estado alterado de inconsciência, provocando-lhe letargia. Encontramos também esta informação bem curiosa. Na noite seguinte, dormimos sossegadamente o primeiro sono, sem que nenhuma anormalidade sucedesse, como só ia acontecer, dado que o desprendimento apenas se verifica achando-se o médium desperto, condição para que se processe o sono magnético. Poucos minutos depois da meia-noite, porém, havendo despertado naturalmente, distinguimos à beira do nosso leito o espírito que se apresentara na véspera, ao qual chamaremos beletrista, à falta de um nome que melhor o qualifique, e, em seguida, caímos em transe letárgico, num arrebatamento do espírito para o plano invisível. O processo para o desdobramento verificou-se exatamente como se dá sob a direção de Charles, dos Indus ou de Bezerra de Menezes, o que leva a crer tratar-se de mecanismo próprio da faculdade em si mesma, que independe de agentes superiores para seu exercício. Pareceu-nos a necessidade da médium estar acordada, ou seja, em pleno estado de vigília, para que ela fosse levada ao transe letárgico. Seria algo que devesse ser generalizado, já que também foi o que se viu em Regina. O inglês Leslie Flint, 1911 a 1994, é mais um médium que merece ser mencionado aqui, para completar essa lista. Em Flint, destacava-se a mediunidade de efeitos físicos com a produção de fenômenos de voz direta, comprovada por alguns renomados pesquisadores. Flint informa que, aos seus 59 anos de idade, quando completa 35 anos de atividade mediúnica, vários espíritos já haviam se manifestado pela voz direta, entre os quais citamos o ator Rodolfo Valentino, o romancista George Bernard Shaw, o rei George V, o inventor Thomas Alva Edison, o fisiologista Charles Richet, a rainha Vitória, o ator Leslie Ward, o escritor Arthur Conan Doyle e a atriz Ellen Terry. De sua obra Voices in the Dark, que, estranhamente, em português tornou-se Em Busca da Vida Após a Morte, onde registra sua trajetória mediúnica, transcrevemos. Em raras ocasiões, tem acontecido que uma pessoa viva fale em minha sala de sessões através de minha mediunidade, e quando uma pessoa presente exclama maravilhada que essa tia, ou prima, ou amigo, ainda está na terra, a voz, geralmente um fraco sussurro, desaparece gradualmente. Quando essa pessoa, que estava presente na sessão, a meu pedido vai verificar se o comunicador está vivo, geralmente descobre que o comunicador estava doente, em coma, ou profundamente adormecido, no tempo em que tentou se manifestar. A conclusão parece ser inevitável: a comunicação foi feita pela contraparte espiritual, corpo astral ou duplo ectoplasma, enquanto o corpo físico encontrava-se inconsciente e desacordado. Mas para o início deste estudo, apresentamos uma fala de Kardec, que aqui nos cabe relembrar um trecho. Até o presente, porém, a teoria, de acordo com a experiência, parece demonstrar que essa separação somente durante o sono se dá, ou, pelo menos, durante a inatividade dos sentidos corpóreos. Então, podemos afirmar com segurança que a experiência do médium Flint é mais uma prova que, para o espírito de uma pessoa viva se manifestar, é preciso que seu corpo físico esteja inconsciente, estado alterado de consciência, e desacordado. Exatamente, o que conseguimos ver ao longo desse estudo. Citaremos agora, para melhor compreensão do fenômeno, o relatado no capítulo 2, Desdobramento em Serviço, da obra Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, 1910 a 2002, que nos dá conta de que, num simples desdobramento mediúnico, o médium já não fica em condições normais, ou seja, no estado de vigília. Desdobramento em serviço. Chegar a vez do médium Antônio Castro. Profundamente concentrado, denotava a confiança com que se oferecia aos objetivos de serviço.
Aproximou-se dele o irmão Clementino e, à maneira do magnetizador comum, impôs-lhe as mãos aplicando-lhe passes de longo circuito. Castro como que adormeceu devagarinho, inteiriçando-se-lhe os membros. Do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado que, em se acumulando à feição de uma nuvem, depressa se transformou, à esquerda do corpo denso, numa duplicata do médium, em tamanho ligeiramente maior. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático. Enquanto o equipamento fisiológico descansava, imóvel, Castro, tateante e assombrado, surgia, junto de nós, numa cópia estranha de si mesmo, porquanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Enquanto Clementino o encorajava com palavras amigas, o nosso orientador, certamente assinalando-nos a curiosidade, deu-se pressa em esclarecer. Com auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles, em seu conjunto, como sendo duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal, por ocasião da morte renovadora. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro devolveu essas energias ao corpo inerme, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se, tanto quanto possível, para entrar no serviço que o aguarda. Ah, disse Hilário, com expressão admirativa, aqui vemos, desse modo, a exteriorização da sensibilidade. Sim, se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa a organização perispirítica do nosso amigo, registraria ele, de imediato, a dor do golpe que se lhe desfechasse, queixando-se disso, através da língua física, porque, não obstante liberto do vaso somático, prossegue em comunhão com ele, por intermédio do laço fluídico de ligação. Observei atentamente o médium projetado ao nosso círculo de trabalho. Não envergava o costume azul e cinza de que se vestia no recinto, mas sim um roupão esbranquiçado inteiriço que descia dos ombros até o solo, ocultando-lhe os pés, e dentro do qual se movia, deslizante. Desde esse momento, demonstrando manter segura comunhão com o veículo carnal, ouvimos-lo dizer através da boca física. Seguimos por um trilho estreito e escuro. Ah! Sim, meus amigos, prosseguia Castro, qual se o corpo físico lhe fosse um aparelho radiofônico para comunicações à distância. A prece de vocês atua sobre mim como se fosse um chuveiro de luz. Agradeço-lhes o benefício. Estou reconfortado. Avançarei. Interpretando os fatos sob nossa observação, o assistente explicou. Raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios, em romagens de serviço edificante fora do carro de matéria densa. Habituados à orientação pelo corpo físico, ante qualquer surpresa menos agradável, na esfera de fenômenos inabituais, procuram instintivamente o retorno ao vaso carnal, à maneira do molusco que se refugia na própria concha, diante de qualquer impressão em desacordo com os seus movimentos rotineiros. Castro, porém, será treinado para a prestação de valioso concurso aos enfermos de qualquer posição. A voz de Castro apagou-se-lhe nos lábios e, daí a instantes, vimo-lo regressar, amparado pelos irmãos que o haviam conduzido, retomando o corpo denso, com naturalidade. Reajustando-se, qual se o vaso físico absorvesse, de inopino, acordou na esfera carnal, na posse de todas as suas faculdades normais, esfregando os olhos, como quem desperta de grande sono. O desdobramento em serviço estava findo e com a tarefa terminada havíamos recolhido preciosa lição. O penúltimo parágrafo demonstra claramente a condição do médium em desdobramento não estar no estado de vigília, mas numa condição bem próxima ao sono, se não completamente dormindo. Emancipação da alma em estado de vigília, caso em que ocorre. Logo de início, destacaremos a resposta à questão 89.a, do Livro dos Espíritos,
porquanto o que os espíritos superiores disseram tem tudo a ver com o tema desse tópico. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Entendemos que se numa manifestação qualquer há algo que se origina da mente da pessoa viva, é forçoso reconhecer que seu espírito ali está, do que concluímos que seu corpo físico não poderá concomitante agir com total desenvoltura como se o espírito também ali estivesse. Dentro da codificação só aparece uma situação em que, no estado de vigília, ocorre a manifestação da alma, que é o caso da segunda vista ou dupla vista. Vejamos um trecho das explicações do item 455, intitulado Resumo Teórico do Sonambulismo, do êxtase e da segunda vista, de O Livro dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. A emancipação da alma se manifesta, às vezes, no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, que dá aos que possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites dos nossos sentidos. Percebem as coisas ausentes por toda parte onde a alma possa estender a sua ação, vêm, por assim dizer, através da vista ordinária como por uma espécie de miragem. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado, o olho tem algo de vago, ele fita sem ver, toda a sua fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos visuais são alheios ao fenômeno, já que a visão persiste, apesar da oclusão dos olhos. Então, a bem da verdade, no estado de vigília aqui referido não se produz senão com uma modificação nas condições de atividade sensitiva, porquanto, o indivíduo se acha sensivelmente modificado, o olho tem algo de vago, ele fita sem ver, toda a sua fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Isso prova que ele está em algum estado alterado de consciência e não propriamente desperto ou acordado, ou seja, em pleno estado de vigília. O professor Jader dos Reis Sampaio, 1965, psicólogo, tradutor da obra Os Fantasmas e Suas Aparições, de autoria do naturalista Alfred Russel Wallace, 1823 a 1913, explicitando um conceito equivocado do Dr. Eugene Crowell, 1817 a 1894, a respeito da manifestação de espírito de pessoa viva, diz o seguinte. Kardec explica que é possível a emancipação da alma, ou seja, o afastamento do perispírito, que é o corpo espiritual, e do espírito de uma pessoa encarnada, sem que haja a desencarnação, ao contrário do que diz o Sr. Crowell. Todavia, o corpo fica em estado de alteração de consciência, isto é, em estado de sono ou sonambúlico, o Livro dos Espíritos, questões 422 a 426, sem a plena consciência do ambiente no qual se encontra o corpo físico, com exceção dos fenômenos telepáticos, que Kardec denomina transmissão do pensamento. Livro dos Espíritos, questão 420. Ora, se a emancipação da alma provoca um estado de alteração de consciência, isto é, em estado de sono ou sonambúlico, sem a plena consciência do ambiente no qual se encontra o corpo físico, não há como admitir que no estado de vigília a alma do vivo possa ter condições de manifestar-se conscientemente. Um trecho da explicação de Kardec à resposta da questão 425 há algo que ajudará no esclarecimento disso. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, não mais recebem as impressões exteriores. Esse estado se manifesta principalmente durante o sono, é o momento em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Entendemos, portanto, que o professor Jader Sampaio está com a razão quando estende para todos os casos de emancipação da alma o fato do corpo físico não receber as impressões exteriores, ou seja, não tem consciência do ambiente no qual se encontra. Na Revista Espírita 1867, já mencionada, encontramos essa mesma informação, que julgamos oportuno transcrevê-la novamente. Essa emancipação da alma, frequentemente, tem lugar no estado de vigília, nos momentos de absorção, de meditação e de devaneio, onde a alma parece não estar mais preocupada com a terra. Sobretudo, ela ocorre, de maneira mais efetiva e mais ostensiva,
nas pessoas dotadas do que se chama dupla vista ou visão espiritual. Confirma-se o estado alterado de consciência. Em A Gênese, capítulo 14, os fluidos, tópico 2, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, que trata da vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo e sonhos, lemos. O espírito, portanto, sente-se feliz em deixar o corpo, como o pássaro ao deixar a gaiola, aproveita todas as ocasiões para dele se libertar, de todos os instantes em que a sua presença não é necessária à vida de relação. É o fenômeno designado como emancipação da alma, o qual se produz sempre durante o sono. Toda vez que o corpo repousa e que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 20. Nesses momentos ele vive da vida espiritual, enquanto que o corpo vive apenas da vida vegetativa, acha-se, em parte, no estado em que se encontrará após a morte, percorre o espaço, conversa com os amigos e com outros espíritos, livres ou encarnados como ele. Se toda vez que o corpo repousa e que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende, e não é impróprio concluir que se o corpo não estiver repousando ou os sentidos permanecem ativos, não ocorrerá a emancipação da alma. Em A Gênese, capítulo 16, item 5, lemos, é sabido, além disso, que tanto durante o sono quanto no estado de vigília, nos êxtases da dupla vista, a alma se desprende e adquire, em grau mais ou menos alto, as faculdades do espírito livre. Aqui, a segunda vista é ainda levada à conta de um estado de êxtase, confirmando, portanto, a condição de estado alterado de consciência. Como já vimos, a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono, o que confirma, mais uma vez, que a alma, quando a pessoa está em estado de vigília, não se manifesta, por absoluta falta das condições necessárias para que isso ocorra. Considerações finais. É importante recordarmos que a manifestação é o fenômeno pelo qual o espírito se utiliza de um médium para se interagir com alguém, já a comunicação é apenas a mensagem transmitida, e pode ocorrer diretamente entre os envolvidos, mente a mente, sem nenhum intermediário. O espírito de uma pessoa viva, permanecendo em estado de vigília, pode manifestar-se, ou seja, se emancipar do corpo e entrar em sintonia com um médium, para, através deste, manifestar-se a alguém. Segundo o Espiritismo, a resposta é, não. Será que poderíamos ter casos de uma pessoa viva conversar consigo mesma? Vejamos este fato, mencionado na codificação. O espírito se irradia, às vezes, para o lugar da evocação sem deixar o corpo. Nesse caso, a pessoa evocada pode conservar tudo ou partes de suas faculdades da vida de relações. Se estiver presente, ela pode interrogar seu próprio espírito e responder a si próprio. Essa transcrição é um trecho da fala de Kardec sobre a questão 272 de O Livro dos Espíritos, publicação de 18 de abril de 1857, portanto de sua primeira edição. O interessante é que ela não foi mantida na segunda, publicada a 18 de março de 1860, e, nem tampouco, levada para algum ponto de O Livro dos Médiuns. Entendemos que esse fato se deu porque Kardec mudou de ideia, pois a partir de 1858, conforme registros na Revista Espírita, ele inicia suas pesquisas com evocação de espíritos de pessoas vivas. Certamente, que os fatos o fizeram mudar de posição, pois Kardec era da opinião de que contra fatos não há oposição nem negação que possam prevalecer. Uma ocorrência bem curiosa está narrada em Nosso Lar, no capítulo 36, intitulado O Sonho, do qual transcreveremos os pontos importantes. Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso, ao lado das câmaras de retificação, e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelos de irmã. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida agradecendo-lhe a benção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível é responder. A meu lado,
Um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso.